Olá! Estamos aqui em mais um dia desses 40 dias de oração que nós estamos buscando a Deus, colocando a nossa vida diante de Deus, orando pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa nação, pedindo a Deus que abençoe a nossa vida, que abençoe a nossa casa. Eu oro a Deus para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, para que seu lar seja um lar de bênção e paz. E nós estamos orando por isso ao longo desses 40 dias, pedindo a Deus que Ele possa fazer uma grande obra na nossa vida, de salvação, de encher o nosso coração da presença dEle. Estamos aqui pedindo a Deus para que Ele possa estender as mãos sobre a nossa vida e derramar da sua bênção, e que ela seja sem medidas sobre nós, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e o nosso pedido a Deus. Hoje, nessa jornada de 40 dias de oração, hoje nós estamos aqui no nosso 8º dia. 7 dias já se passaram e nós já estamos aí entrando na segunda semana dessa jornada de 40 dias de oração. E hoje eu quero compartilhar com você, para quem não me conhece, meu nome é Humberto Rodrigues, eu sou pastor e Deus tem me guiado, me conduzido durante esse tempo para estar mobilizando um povo em oração, um povo para buscar o Senhor, para se consagrar na presença de Deus, para colocar a vida diante do Senhor. E eu quero você também fazendo parte desse exército que ora, desse exército que busca a Deus, desse exército que ora por sua família e desse exército que propaga a palavra de Deus e a cultura do reino. Você pode me ajudar a fazer isso. Você pode fazer parte desse exército comigo. O exército daqueles que estão orando, que estão buscando a Deus, mas que estão propagando a mensagem do Evangelho, propagando a cultura do reino de Deus, para que nós possamos viver a cultura do reino de Deus nesta geração, a começar a vivermos dentro da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma palavra para esse dia, para depois nós orarmos juntos pela nossa casa, pela nossa família. Neemias 4:7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adotitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, eles ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias aqui está contando o momento onde ele começa a reconstrução dos muros, mas aí alguns inimigos ouvem que está começando ali a reconstrução dos muros de Jerusalém. Está começando ali um trabalho que era um trabalho que agradava o coração de Deus e queria reconstruir a cidade de Jerusalém. Satanás não fica feliz com nada disso. E aqui a Bíblia diz que quando esses inimigos ouviram, eles se levantaram, se ajuntaram em comum acordo para virem contra o trabalho de Neemias e para atacar aquelas famílias. Isso aqui serve muito como uma metáfora para a nossa vida. Quando na nossa vida também é assim. O inimigo, ele também hoje em dia, nesse momento que nós estamos vivendo da história da humanidade, é um momento onde o diabo tem atacado ferozmente as famílias, onde ele tem atacado ferozmente para a destruição de famílias, de lares. No ano de 2021 foi o ano onde aconteceram o maior número de divórcios de toda a história do nosso país. O diabo tem atacado as famílias, o diabo tem atacado os casamentos, o diabo tem lutado para a destruição familiar. A Bíblia diz que quando aqueles inimigos ouviram que Neemias estava se preparando estava já trabalhando pela reconstrução do muro, quando ele percebeu que as coisas estavam começando a serem reconstruídas, então inimigos se uniram para atacar a cidade, para atacar aquele trabalho que era um trabalho de Deus, para atacar aquelas famílias. Quando o diabo ouve que as coisas estão caminhando bem lá na sua casa, na nossa casa, ele também se levanta para atacar. Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz que Neemias fez. Diz o texto assim no verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite.
Isso é fantástico, esse texto é maravilhoso. Quando a Bíblia diz assim, Neemias se levantou para orar. Ele diz, quando nós ficamos sabendo disso, nós nos levantamos para orar. Nós nos colocamos em oração para que entendemos que nós precisamos da proteção de Deus. Deus precisava guardar a nossa vida. Deus precisava guardar a nossa família. Deus precisava proteger o nosso lar. E ali então eles se colocam em oração, pedindo a Deus que protegesse a construção deles, o trabalho que eles estavam fazendo, o trabalho que eles vinham fazendo. Eles confiavam em Deus e sabiam que era Deus que precisava guardar a casa deles. E então eles se colocaram assim, eles oraram. Mas a Bíblia diz assim, nós oramos, nós nos pusemos em oração, mas além disso, nós também colocamos guarda contra eles dia e noite. Eles se puseram em vigilância para defender a casa, entendendo que, sim, nós precisamos orar e pedir a bênção de Deus, mas há uma parte do trabalho que é nossa, há uma parte daquilo que precisamos fazer para defender as nossas famílias que é nossa. E eu quero aqui compartilhar com você mais o texto embaixo, quando lá no versículo 13 diz assim, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos homens trabalhava na obra, a outra metade empunha lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruída a muralha, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. A partir daquele momento, eles começaram a trabalhar. O texto é maravilhoso. Leia esse texto de Neemias capítulo 4. Os inimigos vêm, eles sabem. Então eles agora se levantam para orar, pedindo a Deus que guardasse a casa deles. Mas eles entenderam que eles também precisavam fazer alguma coisa, que uma parte da missão era deles. Bom, eu quero primeiro fazer uma pergunta a você. Você está disposto? Você está disposta? Você hoje quer se levantar para defender a sua casa? Você hoje quer se pôr em posição de combate para proteger a sua família? Para construir muros que protejam a sua casa? Existem muros que ajudam com que haja uma proteção na nossa família, na nossa casa. E eu quero hoje te chamar para você se levantar, para construir muros de proteção ao seu redor. Talvez a sua família esteja sem muros de proteção. Hoje você precisa se levantar para construir uma muralha de proteção na sua casa, na sua família. E eu quero te deixar aqui 3 coisas para você construir essa muralha. A muralha precisa de... Vamos aqui pensar. Eu não sou especialista em obra nem em construção, mas uma muralha precisa de um muro, de tijolos, precisa de cimento, precisa lá das ferramentas que o pedreiro, o obreiro vai lá usar para fazer aquela obra. Na sua construção, eu quero deixar aqui 3 ingredientes, 3 utensílios, 3 ferramentas que são necessárias que você coloque para que os seus muros sejam construídos. A primeira delas, a primeira arma, vamos assim dizer, a primeira ferramenta é a ferramenta da oração. Assim como Neemias orou, assim como Neemias se colocou em oração, você precisa entender que você precisa de uma ferramenta chamada oração. No texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a palavra de Deus é assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. Você precisa dessa arma, a arma chamada oração. Neemias se pôs a orar. Neemias se pôs a colocar em oração. Então, se você quer que a sua família seja protegida, se você quer que os seus filhos sejam protegidos, se você quer que a mente, o coração, as escolhas, as decisões dos seus filhos sejam protegidos, ore. A oração vai proteger a sua casa, a oração vai proteger a sua família, a oração vai proteger o seu casamento.
A oração vai proteger a mente dos seus filhos, as escolhas que eles farão. Ore a Deus e coloque a sua família em oração debaixo da proteção de Deus. Entenda isso. Esse primeiro ingrediente é fundamental. Neemias, em primeiro lugar, ele foi orar. A primeira parte desse muro para ser construída, ela vai ser construída, essa muralha vai ser construída em oração. Segunda coisa que você precisa colocar nesses ingredientes para a construção da sua muralha é a palavra de Deus. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós precisamos da proteção da palavra de Deus. A muralha da palavra de Deus precisa estar ao redor da nossa casa como uma proteção, porque uma família que vive sobre os princípios de Deus é uma família bem-aventurada, é uma família feliz. Um casamento que vive que é construída sobre a palavra de Deus. Jesus diz isso, Mateus 7, a partir do verso 24. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente. Edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é a rocha. Jesus é a nossa rocha. Um casamento que está construído sobre a palavra de Deus, sobre os princípios da palavra de Deus. É um casamento onde vai ter respeito, amor, fidelidade, cumplicidade. Seus filhos precisam estar crescendo sobre os princípios da palavra de Deus, porque eles nunca vão se desviar dos caminhos do Senhor. Então, a muralha, a palavra de Deus é um muro de proteção, para que a gente não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que a gente continue caminhando na presença de Deus. Olha aqui, ó, essa muralha de proteção da sua família precisa de oração. Essa muralha de proteção da sua família precisa da palavra. Mas essa muralha de proteção também da sua família precisa de uma coisinha aqui que eu quero acrescentar aqui. Olha, quando lá em Lucas capítulo 15, a palavra de Deus vai falar sobre o filho pródigo. E a Bíblia diz assim, que ele caindo em si, a palavra dele foi: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar e vou voltar para a casa do meu pai. Sabe o que eu quero dizer? É que um muro de proteção na sua família é um relacionamento saudável. É uma casa que vive em paz. Como está o relacionamento da sua família? Como está o seu casamento? Quando eu cuido da minha esposa, quando eu amo a minha esposa, quando eu ouço aquilo que ela está me pedindo, quando eu ouço as suas reclamações, quando eu ouço as suas petições, quando eu tento atender aquilo que a minha esposa me pede para fazer, eu estou protegendo a minha casa. Quando eu abraço meu filho e quando eu dou um beijo nele, eu estou protegendo a minha família. Eu estou construindo um muro de proteção ao redor da minha casa. Quando eu crio relacionamentos saudáveis dentro do meu lar, eu estou criando muros que protegem a minha família, que protegem os meus filhos. Quando eu separo um tempo para passear com os meus filhos, para conversar com eles, quando eu separo um tempo da minha agenda para almoçar com a minha esposa, para tirar um tempo só para nós dois, quando eu jogo bola, quando eu converso, quando eu passeio com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, eu estou construindo muros de proteção ao redor da minha casa. Como estão os muros do relacionamento? Como estão os muros da oração na sua casa? Como estão os muros da palavra de Deus na sua casa? Como estão os muros do relacionamento familiar, conjugal, com os filhos, com a família da sua casa? Se eles estão destruídos, então a sua família está em perigo. Se os muros de oração da sua casa estão destruídos, então a sua família está em perigo. Se os muros da palavra de Deus estão destruídos na sua família, então a sua casa está em perigo. Se os muros dos relacionamentos afetivos, amorosos estão destruídos, então a sua família está em perigo. Se você não tem um muro de relacionamento saudável com o seu filho, com a sua filha, então o seu filho e a sua filha estão em perigo. Se você não tem um relacionamento prazeroso, amoroso, saudável, feliz com a sua esposa, com o seu marido, então o seu casamento está em perigo. O seu casamento está exposto.
vamos proteger a nossa casa. Vamos construir muros de proteção ao redor da nossa casa. O muro da oração, o muro da palavra e o muro das relações, dos relacionamentos afetivos dentro da nossa casa. Vamos orar? Feche seus olhos e nós vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro entregando, Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Senhor eterno, Deus amado, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus fiel, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E eu quero orar, Deus, por esta família, pela minha família, por esta família que agora, Pai, se coloca aqui também em oração, por este Teu filho, por esta Tua filha, por esse esposo, Pai, que agora está aqui entendendo que os muros de relacionamento na casa dele estão destruídos, que os muros de oração estão destruídos, que os muros da palavra estão destruídos. Deus, eu quero orar por essa esposa que reconhece, por essa mãe que sabe que houve uma ruptura na relação com os filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que nessa hora, Pai, neste dia, o Senhor possa agir na nossa mente, no nosso coração, que haja um quebrantamento, que haja um arrependimento, que haja um firme propósito de mudança, Pai, no coração desse teu filho, no coração desta tua filha, que possamos agora, Pai, buscar arrependimento, buscar mudança, buscar transformação, que possamos agora nos posicionarmos diante do Senhor, entendendo, Pai, que nós precisamos construir muros que protejam a nossa casa, que protejam o nosso casamento, que protejam os nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, levanta, Pai, ó Deus, uma geração, levanta aqui, Pai, pessoas, guerreiros, em nome de Jesus. Levanta guerreiros, ó Pai, que queiram guerrear em favor da sua casa, da sua família, que queiram proteger a sua casa, a sua família. Deus, como Neemias, que se coloca em proteção, que se levanta para defender a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Eu aqui quero entregar a vida dos teus filhos e te pedir, Pai, que o Senhor levante uma geração de homens e mulheres que queiram defender a sua casa, que queiram proteger a sua casa, que queiram construir esses muros, muros que protegem, muros que vão proteger a casa, que vão proteger a mente dos filhos, que vão proteger o coração do marido e da esposa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, levanta-nos agora como esses guerreiros que vão, Pai, guerrear, que vão defender a sua casa, que vão defender o seu casamento, que vão defender a sua família, que vão defender os seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nós hoje queremos erguer, Pai, ao longo desses 40 dias, nós estamos erguendo o muro de proteção da oração, orando pela nossa casa, orando pela nossa família. Toma a nossa casa e a nossa família em Tuas mãos. Ah, Deus, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor proteja cada casa, cada família, Deus, aqui que participa conosco agora dessa oração, a casa deste teu filho, desta tua filha que ora comigo aqui, Deus, que o Senhor proteja a casa de cada um deles em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor estenda as tuas mãos para derramar da tua proteção. Nós nos levantamos para levantar o muro de proteção da tua palavra. A nossa família será, Pai, regida, vai viver debaixo dos princípios da tua palavra. Deus, eu oro para que o Senhor levante aqui uma geração de pessoas que queiram defender a sua casa, Pai, através do muro dos relacionamentos. Pai, cura as relações, cura os relacionamentos, que possamos entender a nossa parte nisso. Que possamos ser pessoas agradáveis, amorosas, que possamos investir em bons relacionamentos. Deus, que possamos investir em tempo de qualidade, num relacionamento prazeroso, familiar, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a nossa vida. Eu oro por esse teu filho, por essa tua filha. Eu estendo as minhas mãos, Pai, sobre a vida dele, sobre a vida dela, e te peço, abençoa, Pai, a casa, a família desse teu filho, desta tua filha. Assim eu oro, os entregando em tuas mãos e pedindo a tua bênção e a tua graça sobre a vida deles, para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E ainda te peço, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, libera uma palavra sobre a tua vida.
terão muros de proteção ao seu redor. Terão muro de proteção ao redor da sua casa. Deus vai guardar a sua casa, a sua família. Mas você precisa entender que você é parte dessa construção. Então, olha aqui, levante-se para defender a sua casa através de oração, através do muro da palavra e através do muro dos relacionamentos. Que a sua casa tenha relacionamentos saudáveis e felizes para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Se essa palavra de alguma forma abençoou você, então você pode ser esse, você pode ser essa, que vai me ajudar a espalhar, a propagar a cultura do reino de Deus, os princípios da palavra de Deus. Você defendendo a sua casa e levantando um exército de guerreiros que também vão lutar por suas famílias, por suas casas, por seus casamentos, por uma vida de bênção e paz dentro de cada lar. Me ajude nisso, dando um like aqui nesse vídeo e compartilhando o link. Eu quero te pedir, pense em 5 pessoas, ore por essas 5 pessoas e pegue esse link e compartilhe para elas. Então pegue esse link e compartilhe para pelo menos 5 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra, que precisam receber essa palavra aqui, e você vai ser instrumento para abençoar estas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço, amanhã tem mais, o 9º dia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você, um grande abraço, paz.